Graça e paz, eu sou o Pastor Júlio, seja bem-vindo ao meu canal. Esse vídeo é a parte 2 do estudo sobre jejum. No vídeo passado nós trouxemos o significado de jejum, os objetivos pelo qual jejuamos e os 4 modelos de jejuns que estão na palavra de Deus. E neste vídeo eu quero trazer algumas outras informações e concluir este estudo. Antes de tudo, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Esse vídeo pode ajudar alguém, pode tirar a dúvida e assim como tem te edificado, pode edificar a vida de outra pessoa. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, venha nos ajudar a sempre fazer as coisas para Ele da melhor forma possível e sempre com sabedoria e com graça. Bom, nesse vídeo eu quero trazer algumas outras informações para concluirmos esse estudo e eu quero começar por alguns jejuns distintos que foram feitos e que estão na palavra de Deus. Jejuns que duraram aí o período de 40 dias, isso mesmo, 40 dias aí jejuando. E o primeiro desse exemplo que eu quero trazer para você é o jejum onde Moisés ficou 40 dias no monte, onde estava envolvido ali na glória de Deus. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Está escrito assim: Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. A Bíblia está relatando aqui claramente para nós, onde acabamos de ler, que Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar e sem beber água. Mas como isso é possível? Humanamente falando, isso não é possível. Após 3 dias sem se alimentar ou sem beber água, o nosso corpo já começa a reagir de algumas formas. Se você pesquisar um pouco, vai ver que o nosso corpo ele perde nossas propriedades, ao qual nos mantém vivos, alertas, de pé, nós vamos ficar fracos, vamos definhar literalmente. E o rumo disso é a morte. Então, o que estamos falando e o que estamos lendo aqui não é algo natural ou simples, é algo feito de forma sobrenatural. Como é possível uma pessoa aguentar 40 dias e 40 noites sem se alimentar? A Bíblia relata que Moisés estava ali com o Senhor, estava envolvido na glória de Deus e ali ele foi alimentado pela presença de Deus. E a presença de Deus, a glória de Deus na vida de Moisés, alimentou ele de uma forma tão grande que tanto espiritualmente quanto fisicamente ele não teve nenhum tipo de necessidade básica. Por isso foi ali possível ele ficar esse tempo todo aí de 40 dias sem comer e sem beber água. Lembrando que não façam isso. É uma coisa sobrenatural direcionada por Deus. Moisés estava ali no monte, dentro da glória de Deus, envolvido na glória de Deus. E a glória de Deus era que mantinha Moisés ali vivo e bem. Até porque após esse período Moisés desceu para falar com o povo e estava tudo bem com Moisés. Vemos aí então que, através da intervenção divina, isso é possível. Ou seja, tudo é possível através da palavra de Deus e do poder de Deus. Outro jejum aí de um período de 40 dias foi feito por Elias. O profeta Elias aí andou aí um período de 40 dias em direção a Horebe. Isso está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Está escrito: Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Aqui nós vemos o momento em que Elias está desanimado, ele quer parar, porém, ele deita, debaixo de uma árvore. Ali o anjo acorda ele depois de uma soneca, de um momento ali que Elias dormiu, oferece a ele pão e água, ele dorme de novo, o anjo acorda novamente e oferece pão e água novamente. A Bíblia relata que ele passou 40 dias andando em direção ao monte de Deus, que era o Monte Horebe. Então nós vemos aqui que outra intervenção divina de forma sobrenatural fez com que Elias conseguisse ficar o período de 40 dias em jejum absoluto, andando no deserto em direção ao monte de Deus. Outra vez, somente foi possível através da intervenção divina. O anjo trouxe a Elias uma comida, pão e água. Mas não se trata de uma comida simples, uma comida física. Nós vemos aqui uma comida talvez até sobrenatural, que alimentou Elias por esse tempo todo,
ao ponto dele conseguir caminhar sem estar fraco, sem desfalecer, e a Bíblia fala que ele conseguiu chegar ao monte de Deus. Nós vemos então outro exemplo de um jejum de 40 dias absoluto, a qual foi feito e foi sustentado ali através do sobrenatural de Deus. E por último, mas não menos importante, desses 3 tipos de jejum aí distintos, né, de 40 dias, é o jejum feito aí pelo Senhor Jesus Cristo, a qual passou 40 dias no deserto, porém ali foi feito um jejum parcial, onde o Senhor Jesus ele não ficou absolutamente sem nenhum tipo de fonte de energia, ou seja, ali durante este período o Senhor Jesus ele não se alimentou, porém ele bebeu água. E da onde está isso, né? Onde está essa informação que ele não comeu e que ele bebeu água? Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2, olha o que está escrito. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então aqui está escrito que ele teve fome e não sede. Então, consequentemente, o Senhor Jesus fez um jejum de 40 dias no deserto, mas ingeriu água durante este período. E esta foi a forma adotada pelo Senhor Jesus Cristo para jejuar no início do seu ministério. Agora, a grande dúvida é, existem jejuns que não têm efeito? Sim, existe. Sim, eu quero trazer 2 modelos aqui de jejuns que não têm efeito nenhum. E o primeiro modelo é jejuar enquanto dorme. Sim, pode até parecer engraçado, mas muitas pessoas, sem a sabedoria, sem entender do assunto, por isso é necessário os estudos, por isso é necessário nós entendermos aquilo que estamos fazendo, porque infelizmente fazemos coisas às vezes sem saber se está certo ou se está errado. E muitas pessoas, eu já ouvi muito falar, que abriam jejum no momento de ir dormir e no dia seguinte, quando acordavam, entregavam esse jejum. É isso mesmo. Absolutamente um jejum sem efeito algum, porque quando nós estamos ali em jejum, naquele momento ali determinado para ficar sem comer ou sem beber, por um motivo específico que direcione a presença de Deus, se não vai ter nenhum tipo de sacrifício da nossa parte, então não tem validade nenhuma. Quando nós olhamos ali para o jejum, vemos que é um jejum que é uma parte de sacrifício da nossa parte para com Deus. É o momento que nós ali decidimos ficar sem se alimentar ou sem beber também para direcionar um pedido a Deus, para direcionar a nossa vida à presença de Deus e buscar mais de Deus para as nossas vidas. Então não tem sentido algum abrir um jejum no momento de ir dormir e fechar esse jejum quando acordar, ou entregar e concluir esse jejum quando acordar. Este, infelizmente, aí é um jejum que não tem validade alguma. Outro modelo de jejum que não tem nenhuma eficácia, nenhuma validade, é o jejum onde a pessoa ela tira alimentos que não fazem parte da rotina de alimentação dela. Ou seja, essa pessoa ela quer fazer um jejum parcial para Deus, mas ela não come um determinado tipo de alimento. E ela escolhe exatamente aquele tipo de alimento para tirar da sua dieta, sendo que ela não ingere. Logo, segue da mesma regra, não tem eficácia porque não vai ter nenhum tipo de sacrifício envolvido. Você não vai estar sentindo absolutamente dificuldade nenhuma. Por quê? Porque esse alimento que você determinou de tirar da sua dieta para fazer o jejum parcial, não faz parte da sua alimentação. Então para você não vai fazer diferença alguma. Esses 2 modelos são jejuns absolutamente sem eficácia alguma. São jejuns aí que você se estava fazendo, pare hoje, volte esse vídeo, volte à primeira parte, assista essa segunda parte aqui e entenda primeiro como deve ser feito, o que é o jejum, para você fazer da forma correta e assim gerar glória para Deus e aproximar a sua vida da presença de Deus. Outra dúvida muito importante, é válido se abster de outras coisas além do jejum? Por exemplo, se abster de redes sociais, filmes, séries, se abster ali de um momento de vaidade excessiva, todas as coisas ali que estão sendo exageradas na sua vida. É válido isso? Retirar isso da sua vida por um período de tempo para poder se aproximar da presença de Deus? Sim, é válido, desde que isso gere um sacrifício para você. Como eu falei agora há pouco, não tem nexo ou sentido algum você retirar algum alimento ou alguma prática da sua vida que não faz diferença absoluta nenhuma na sua vida.
Então, se você vai retirar algo de você, se você vai parar de praticar ou de comer algum alimento ali por um período de tempo pré-determinado, tem que ser algo que realmente você vá sentir a falta, você vá sentir a diferença. Então, o correto aí é, você quer passar mais tempo com Deus? Sim, retire a rede social aí da sua vida, diminua a intensidade com a qual você fica no celular, no computador, na televisão, assistindo séries, filmes, vídeos, ou seja, qualquer tipo de prática que gere prazer para você, que você já percebeu que está viciado nessas práticas, é válido sim você se abster para buscar mais da presença de Deus. Então, se você fizer com este propósito de se aproximar mais de Deus, sim, é totalmente válido, desde que o propósito seja se aproximar de Deus e se afastar destas coisas que muitas vezes estão te levando por um caminho a qual não é da vontade de Deus. O cristão, ele não deve ser controlado por absolutamente nada que seja externo da vontade de Deus. Você, como cristão verdadeiro, quando se entregou para o Senhor Jesus, você deve ser controlado pela presença de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, as nossas atitudes, pensamentos, as nossas ações, tudo deve ser pautado na palavra de Deus e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você vê que tem algo te controlando mais do que deveria estar te controlando ali, seja uma prática, seja uma ação, seja qualquer vício, alguma coisa, isso já está passando dos limites. Você deve saber o quanto é bom e o quanto é ruim, você deve dosar isso. Mas quem deve te controlar é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você não deve ser controlado por absolutamente nada que não seja pautado na palavra de Deus e que não seja a presença de Deus na sua vida. A vida do cristão, ela deve ser direcionada a Deus 100% e sempre. Agora, eu acho que você já parou para pensar, o que eu devo fazer quando eu consagro um jejum a Deus e eu quebro este jejum? Porque esqueci que estava em jejum e acabei me alimentando, então eu quebrei o jejum com Deus. Primeira coisa que você deve fazer é ir orar. Primeira coisa, onde você estiver, você deve ali se voltar para Deus em oração e pedir para Ele perdão por ter quebrado o teu voto com Deus. Peça para Deus te perdoar por ter quebrado este voto, né, o jejum que você tinha consagrado a Ele, e peça para o Espírito Santo te dar mais foco nas coisas relacionadas à presença de Deus. Peça para o Senhor Jesus te dar mais atenção quando você estiver fazendo algo para Deus. Muitas vezes você pode estar desatento ou disperso e ali por um descuido quebrou o seu voto de jejum com Deus. Então peça perdão a Deus e peça para Ele te dar mais foco e atenção naquilo que você está fazendo. Olha que interessante que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então nós vemos aqui claramente na palavra de Deus que é melhor você não fazer do que você fazer um voto e não cumprir. Então, primeiro de tudo, quebrou o jejum? Para ali, ora a Deus, pede perdão e pede mais foco, mais sabedoria, mais inteligência, mais tudo aquilo que pode te ajudar a se manter focado no jejum, para que você consiga concluir ali o teu propósito que você consagrou para Deus. Lembrando que o jejum ele deve ser feito com um propósito direcionado a Deus. É um propósito íntimo seu com Deus. Não pode ser algo que seja direcionado para que você seja visto pelas pessoas porque está jejuando, para ter a glória dos homens. Ou seja, você sendo visto porque está jejuando, vai ser visto como um super santo, como uma pessoa muito religiosa. Essa não é a ideia do jejum. A ideia do jejum é que você faça um sacrifício ali para Deus no seu íntimo e pessoal. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará.
Aqui o Senhor Jesus Cristo está falando para os discípulos e para as multidões, ele está deixando claro a forma correta de jejuar. Por quê? Naquela época, no contexto histórico, os fariseus gostavam de ser vistos pelo que estavam fazendo. E quando estavam jejuando, eles ficavam com aparência triste, eles ficavam se fazendo de coitadinhos, para as pessoas dizerem, nossa, eles estão jejuando, olha como eles são santos. Então o jejum ele não é uma prática da parte dos cristãos para serem vistos como super santo ou como religioso. Lembrando que o Senhor Jesus foi quem falou isso. Então você, quando está jejuando, está em secreto com o Pai, ou seja, você está jejuando com um propósito para Deus. E o Senhor Deus que está vendo o seu jejum e o seu sacrifício vai te recompensar. Amém? Então essa é a forma correta de jejuar. Se você for questionado por que não quer aceitar o alimento ali, não tem problema você dizer que está jejuando, mas não deve ser o objetivo falar para as pessoas que você está jejuando, até porque é um sacrifício, é um momento ali de intimidade sua com Deus Todo-Poderoso. Lembrando que o jejum ele não é uma dieta, ou seja, se você quer emagrecer, procure meios para este fim. O jejum ele é um propósito direcionado a Deus para que você seja edificado da parte de Deus e seja cheio da presença de Deus, tenha a direção de Deus, assim como nós falamos nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender tudo sobre o jejum, ou pelo menos um pouco do que precisamos saber para jejuar da forma correta. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que todos os dias você esteja procurando formas e maneiras de fazer o que é correto perante ao Senhor. Eu espero que este estudo aqui tenha te ajudado a entender qual é a forma correta de você jejuar e estar em sacrifício ali diante do Deus Todo-Poderoso. Novamente quero pedir para você, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aqui embaixo e compartilha esse vídeo com alguém. Você pode estar ajudando outra pessoa a tirar dúvidas e a ser edificado, assim como esse vídeo tem te ajudado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.